Olá, meus amados, bom dia. Louvado seja Deus em mais um momento, mais uma oportunidade que nós temos de estar aprendendo sobre o Senhor Jesus. Nesse domingo pela manhã, Deus nos dá o privilégio de ler a sua palavra e retirar dela ensinamentos preciosos para a nossa vida. Hoje nós temos uma pergunta, ou mais uma pergunta, perguntas que nos trazem edificação. Eu gostaria que você perguntasse comigo e a palavra de Deus nos dará a resposta. A pergunta é: o que fazer para viver tranquilo e não ter motivo para ter medo de nada? Quem não gostaria ou quem não quer, Quem não almeja viver tranquilo e sem motivo para ter medo de nada? Pois a palavra de Deus tem uma resposta hoje para essa pergunta que fiz a ela. E eu gostaria de compartilhar com você. Tá bom? Então, para isso, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Provérbios, certo? No capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 20. Provérbios, livro escrito por Salomão. Nós vamos ler no capítulo 1, a partir do versículo 20. Algumas Bíblias vai ter assim, como sendo o clamor da sabedoria. Outras terão assim, o convite da sabedoria. Nessa minha versão aqui vai ter assim, o aviso da sabedoria. Então, se é um aviso, tem uma resposta para a nossa pergunta. Deus avisa, ou Deus traz uma perspectiva e uma resposta para o que fazer para viver tranquilo e não ter motivo para ter medo de nada. Vamos ler a palavra de Deus? Antes mesmo de ler essa palavra, eu gostaria de te convidar para uma oração. Não sei como é que está o seu coração, como você amanheceu o dia, como está a sua semana, como está o seu mês, Então eu gostaria que nós elevássemos o nosso pensamento a Deus agora, conversássemos com Ele, tá bom? Vamos orar. Deus amado, Deus santo, Deus poderoso, nós te agradecemos pelo teu cuidado e queremos agradecer ao Senhor nessa manhã e aprender mais da tua palavra. Muito obrigado pela tua palavra e isso nos motiva, Pai Santo, a todos os dias buscar o Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor por elas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e graças a Deus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus comigo? Diz assim: escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto assim. Então, o que é que a sabedoria está gritando? Gente louca! Até quando vocês continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos. E repetirei a minha sabedoria e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitam todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei. E quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade. Olha que coisa. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor.
não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando eu corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Que palavra abençoada, né? Não temos nem o que acrescentar, né? O que fazer, na verdade, o que tem acontecido com o ser humano? O que tem acontecido com as nações? O que tem acontecido com o mundo? Estão desprezando a sabedoria. Sabedoria que a palavra de Deus vai nos colocar como sendo o próprio Jesus, né? O apóstolo Paulo, quando estava escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 30, ele diz que Jesus nos foi dado como sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então a sabedoria nada mais é do que Jesus, não é? Do que o aceitar, do que o ouvir, porque é de Jesus que vem toda a vida. Então, o que está acontecendo com as pessoas? O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo ao nosso derredor? Qual o problema da degradação do ser humano? O não dar ouvidos a Jesus ou à sabedoria. Então, o clamor da sabedoria ou o convite da sabedoria é esse: escutem. A sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne. Queridos, cada vez que a gente faz um culto ao ar livre, cada vez que a gente proclama a palavra de Deus, cada vez, porque eu acredito que nesse contexto a pessoa se já tivesse as internet, ou a internet, as redes sociais, então a sabedoria também, em alguns momentos, gritam, clamam através. Todos os meios têm sido usados para Jesus ser propagado. Todos os meios têm sido usados para Jesus se tornar conhecido. Na pandemia, as igrejas fecharam. Nós, em boa parte, ainda estamos fechados, estamos voltando agora gradativamente. Mas Jesus não deixou de ser anunciado. Jesus não deixou de ser pregado. Os exemplos não deixou de acontecer. Ela está gritando, continua gritando, né? E o grito ou o aviso é com uma acusação. E o grito é: gente louca, até quando vocês continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Vamos trocar esse nome sabedoria por Jesus. Até quando terão prazer de zombar de Jesus? Até quando as pessoas têm brincado com o nome de Jesus, têm associado o nome de Jesus à pornografia, à ignorância, à imoralidade? Até quando o nome de Jesus está em todo lugar, de maneira que ele não está nos corações? Não é? Até quando, gente louca, vocês continuarão nesta loucura de zombar da sabedoria? E aí uma palavra tipo, como se já tivesse vindo uma pancada, uma peia, uma lapada, no nosso caso o Covid. Será que não vão aprender? Será que não aprenderão? Será que vocês não aprendem nunca? É uma pergunta. Será que não vai aprender nunca? Escutem quando eu os corrijo. Jesus, na sua palavra, tem corrigido o nosso coração, nossa maneira de viver. Eu não tenho falado de outra coisa senão de transformação. Para mim não existe evangelho sem transformação. Se o evangelho for colocado sem uma transformação, ele é apenas anúncio.
Ele é apenas boas novas. Mas quando eu os corrijo, por que vocês têm ignorado? Escutem quando eu os corrijo. E aí ele diz assim, eu darei bons conselhos, e olha que presente, e repartirei a minha sabedoria com vocês. Jesus quer repartir a sua sabedoria conosco. Como nós vamos receber esse presente sem um relacionamento? Não existe. Como vamos receber esse presente sem uma consagração? Não existe. Jesus não coaduna, não combina com o pecado. Nós temos que decidir. Nós somos livres para isso. É como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 6. Vocês são livres, agora vão usar essa liberdade para o pecado? Ele mesmo diz lá, de maneira nenhuma, não faça isso. Use essa liberdade para ser livre do pecado. Porque nós somos livres. Você é livre para não pecar, porque o diabo não te dá essa liberdade, ele te prende. Ele prende os teus sentimentos, ele prende a tua maneira de ser, ele destrói o teu redor, ele não te deixa saída. As pessoas loucas, como a sabedoria está colocando aqui, acham que são livres, na verdade elas são escravas. São loucas porque a sabedoria está por todo lugar e elas não dão ouvidos. E o diabo assim vai fazendo uma destruição. Mas Jesus, ele quer repartir a sabedoria dele conosco. E ele vai dizer, eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Isso tem acontecido, né? Vamos pensar no mundo. Será que Jesus não tem chamado? Será que Jesus não tem convidado? Quem tem dado ouvido a Jesus? Agora eu faço minhas as palavras de Davi ali nos Salmos 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? E aí ele vai classificando Jesus, que foi subindo como renovo, e como raiz de uma terra seca, não havia nele qualidade nem beleza alguma que as pessoas quisessem. Aprove a Deus que ele fosse machucado, que ele fosse maltratado, que ele fosse partido pelas nossas iniquidades. Então, Deus tem bons conselhos, tem nos corrigido, eu darei bons conselhos a vocês, repartirei a minha sabedoria. E ele vai dizendo, eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Isso tem acontecido todos os dias, todas as horas, em todo lugar do mundo. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Tem sido assim. Tem sido assim, é um clamor da sabedoria, é uma palavra de Jesus para o nosso coração e para o coração daqueles que têm deixado passar essa bênção. Assim, aí vem, claro, a responsabilidade. Aí vem a participação do Covid, a participação da guerra, a participação da violência, a participação da corrupção, a participação do mal. Diz assim a partir do versículo 26. Assim, né? Vocês não me quiseram ouvir, não quiseram que eu os corrigisse, continuaram do mesmo jeito, então vem as consequências. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei. Pense na gravidade. Eu rirei. E quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Sabe o que é você estar no desespero e a sabedoria nem aí para aquilo que você está sentindo? Sabe o que é você estar desesperado, ter uma oportunidade todo o tempo para buscar a Deus, para entregar a sua vida e não sei porquê, acha, não vou entregar a minha vida a Jesus como coisa que a vida fosse sua. Aí vem a pancada, vem a dificuldade, vem os problemas, vem a tragédia e a palavra de Deus que não cai por terra vai dizer que isso vai ser alheio aos olhos de Deus. Já pensou? Ou você é daqueles que pensa que pode fazer o que você quiser, estar como você quiser, aceitar ou não Jesus, querer viver ou não com Jesus, porque na hora que eu clamar, na hora que eu quiser, ele estará pronto, só se ele quiser.
Porque Deus é misericórdia, mas Ele também é justiça. Não se engane. A misericórdia de Deus está em Jesus, mas Ele é justiça. Ele também é fogo consumidor. Ele, segundo está aqui na palavra, a pessoa de Jesus, na personificação da sabedoria, vai rir. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade. Quando o terror vier destruindo tudo, acabando tudo, tanto faz você estar gritando por Deus como nada. Eu não quero que esse tempo aconteça comigo. Eu não quero que esse tempo aconteça com a igreja do Senhor. Eu não quero que esse tempo aconteça com a sua vida, que está ao alcance da nossa voz. Recebe Jesus. Entrega Jesus como Senhor. Entrega a tua vida a Jesus e diz assim: Jesus, me perdoa. Faz como Jó. Jó, quando ele viu, ele achava que era alguma coisa, mas quando ele viu que não era nada, ele disse: meu Deus, como eu fui tolo. Porque eu só te ouvia de ouvir, eu só temia o Senhor de ouvir falar, mas eu achava que eu era alguma coisa, que o que eu fazia vogava por alguma coisa. Me perdoa, eu sou pó. Faz como Jó, pede isso para Deus. Você não tem nada para dar ao Senhor, nós não temos nada para dar ao Senhor. Nós precisamos de Deus em todos os momentos da nossa vida. Faz isso nessa manhã, reflete nessa palavra. Para de viver uma vida inconstante na presença de Deus. Deus sabe do teu coração, Deus sabe por que você precisa ouvir a resposta nessa manhã. O que você deve fazer para viver uma vida tranquila e não ter medo de nada, não ter motivo de ter medo de nada? Tão simples. Então ele vai dizer aqui: zombarei de vocês quando vier o terror como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Sabe o que é trazer fortes ventos de dificuldades? São ventanias que você não sabe de onde vem. Problema que surge do nada, que você de repente tomará conhecimento. É como o vento, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. O que está dizendo aqui é que essas tempestades, essas dificuldades, elas surgirão do nada. Você não vai saber nem de onde vem, nem para onde está indo. Só sei o que está acontecendo. Tudo resolveu dar errado na minha vida. Fique atento às mensagens do Senhor. Ele vai dizer: eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. Misericórdia. Já pensou você passando por sofrimentos, aflições e clamando por Jesus e Ele rindo? Esse riso aqui não significa que Ele vai estar tirando onda com a sua cara, não. Significa que Ele vai estar alheio, porque já está determinado na palavra dEle. Assim como Jesus foi à cruz, que já estava determinado que ele passaria por aquilo, todas aquelas dificuldades, Deus não mudou a sua palavra, nem quando Jesus disse: Pai, por que me abandonaste? Nem quando Jesus, diante de tanta dor, tendeu a esquecer daquele propósito, que ele teria que morrer para se cumprir nele a palavra, e ele disse: Pai, por que me abandonaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus, Deus meu, por que me abandonaste? Então, queridos, significa isso. Você está desesperado, gritando, clamando e não ser ouvido. Jesus representava naquela cruz o meu, o seu, o nosso pecado. Por isso, Deus fez silêncio com ele. Por isso Deus fez silêncio. A pior dor de Jesus não foi ir à cruz, porque muitos foram mortos indo à cruz, muitos foram mortos partidos no meio, de tudo que é forma, e eles morriam sorrindo, porque eles tinham o Espírito Santo, Deus falava com ele, Deus os confortava. Jesus não, Jesus foi total silêncio, muita dor, porque Deus não combina com o pecado. O diabo tem trabalhado na mente das pessoas para fazer essa mistura. Eu vivo do jeito que eu quero, Deus vai ter que se adaptar. Não. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflição. Então vocês me chamarão, olha aí, e eu, ou mais eu, a sabedoria, não responderei. Ou seja, o que é que eu faço, meu Deus? Eu estou passando por uma aflição, o que é que eu faço? Nessa hora você vai precisar de sabedoria para discernir, para resolver, e não vai ter.
Então, onde não há sabedoria, há desespero. Onde não há sabedoria para tomar conta da situação, há desespero. Ou você não tem por quem esperar, por isso desespero. Porque quando há uma sabedoria, eu espero em Deus, eu confio em Deus, e aí eu vou confiando no Senhor, eu vou determinando conforme o Senhor me orienta. Não tendo sabedoria, há desespero, não tem por quem esperar. E aí, essa é a grande tempestade. Então vocês me chamarão, mas eu a sabedoria não responderei, diz o Senhor na sua palavra aqui no versículo 28 de Provérbios 1. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês já viram pessoas de igreja em igreja, desesperados, crentes que às vezes até procuram, recorrem a terreiro de macumba, a lugares que ele não deveria pisar, que o Senhor não quer que pise, mas desesperados porque não têm dado ouvido, não deram ouvidos à palavra de Deus, não deram ouvidos a Jesus. Na hora do desespero vão procurar em tudo que é canto, mas a palavra diz, não me encontrarão. Pensemos nessa palavra. 29, o versículo. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando eu os corrigi. Então, irmãos, quando nós pregamos o evangelho é algo sério. As pessoas têm dito não, mas é algo sério. É algo para quando a gente terminar de falar, a gente clamar a Deus, a gente dizer, meu Deus, eu fiz minha parte, tem misericórdia. A gente orar pelos perdidos sempre, dizendo, Senhor, tem misericórdia, porque essa pessoa não quis saber de Deus. Porque os tolos, diz o versículo 32. Versículo 31. Portanto, receberão o que merecem, olha o que diz a palavra, e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Hoje o que mais nós temos são pessoas sem juízo, satisfeitas consigo mesmo, achando-se o máximo. Uma pena, porque são além dos tolos, estão satisfeitas consigo mesmo, seu ego cheio, eu não preciso de Deus, ou então até alguns que acham que tem Deus e fazendo tudo de maneira errada. Então, o que fazer para viver tranquilo e não ter motivo para ter medo de nada? Eis a resposta, finalizando a nossa palavra. Dá ouvidos ao Senhor Jesus. Dá ouvidos ao Senhor Jesus. Olha o que diz aí o versículo 33. Mas quem me ouvir terá segurança, quem não quer. Viverá tranquilo, quem não quer. E não terá motivo para ter medo de nada. Bendito seja o Senhor. Terá segurança. Os que esperam no Senhor terão segurança. Os que ouvem a palavra de Deus viverão tranquilos e não terão motivos para ter medo de nada. Que o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, repetindo aquela palavra que eu disse no início, capítulo 1, versículo 30 de 1 aos Coríntios, ele diz, o Senhor que nos foi dado, o qual nos foi dado como sabedoria, justiça, santificação e redenção. Esse é o Senhor Jesus, essa é a sabedoria. Então, o que fazer para viver tranquilo e não ter motivo para ter medo de coisa nenhuma? Dá ouvidos à sabedoria, dá ouvidos ao Senhor Jesus. Seja sábio, confia no Senhor, porque vai haver um tempo, já está acontecendo, que as pessoas clamarão e não ouvirão. Desesperadamente procurarão de igreja em igreja, mas como diz a palavra, não encontrarão em lugar nenhum, porque Jesus tem que estar dentro de cada um de nós. Essa sabedoria tem que estar dentro de cada um de nós. Peça isso para a sua vida hoje. Deus abençoe. E agora você sabe o que fazer para viver tranquilo, para viver uma vida sossegada, para não ter medo de nada, não ter motivo de viver com medo. Ouça Jesus. Deus abençoe. Bom dia. Do pastor que ama você.